eu quero agradecer muito a presença do pastor Paulo e do psicólogo Ricardo Rodrigues. A gente vem falar sobre o sentido da morte. Nós já começamos a falar no programa passado, né? E hoje a gente vem aperfeiçoar com um psicólogo, um pastor, para que nós possamos saber mais ou menos a opinião de cada um. Quem sabe que com isso, né, a gente vai crescendo com relação também aos aspectos que giram em torno de nós, como que nós levamos, como que nós vemos também a morte. Pastor, eu queria agradecer muito a presença do senhor, muito obrigada, é um prazer ter o senhor aqui. Boa Também noite. Está aqui. Boa noite. Eu agradeço a todos vocês o convite, né? Primeiramente a Deus, depois vocês aqui convidaram desse programa para estar aqui junto com vocês. Ricardo Rodrigues, psicólogo, semana passada fez falta aqui, hein, poxa. Mas eu estava fazendo um congresso, né, e tive que fazer uma viagem, né, Ilusa? Mas é muito bom estar de volta aqui com você. Eu também acho. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e boa noite a todos. Bom, a gente vai falar sobre o sentido da morte. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, como pastor, essa palavra, sentido da morte. Olha, a morte, ela em si, já é o oposto da vida, né? E ninguém está preparado para a morte, pelos seguintes fatos. Porque quando Deus criou o homem, Ele criou o homem um ser imortal. Ele não criou o homem para sofrer, ou seja, passar pela morte. É tanto que você vê que uma pessoa com 100 ou quase 100 anos, em fase terminal de enfermidades, não quer morrer. Clama sempre pela vida. E a busca hoje pela sobrevivência, ou seja, contra a morte, ela tem se avançado. Você vê as academias superlotadas, alimentos diet, infinidade de avanço para minimizar a morte e dar expansão à vida. Mas, porém, quando nós falamos sobre a morte, já falei que é algo que ninguém aceita, mas infelizmente ou felizmente, a Bíblia diz, lá em Romanos, que Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo que a morte é o salário do pecado, ou seja, o tributo daquilo que o homem cometeu. Então, se o homem falhou nas suas atribuições a Deus, ele tem como prêmio a morte. Quando a gente fala em psicologia, a gente fala numa ciência. Sim. E aí a gente falar sobre o sentido da morte mediante a ciência, coloca pra gente. Pois é, Luza, é inescapável, né? A morte é uma ocorrência que a gente não tem como fugir, não há como negar. Acho que o pastor Paulo aborda um aspecto muito pertinente da contemporaneidade, todo esse exercício, esse esforço, inclusive inclui aí a ciência, no sentido de remover a morte, a prolongar a vida, mas é alguma coisa que não é possível, né, de se conquistar, pelo menos a princípio não. Nós temos pesquisas avançadíssimas aí com relação aos DNA, coisas desse tipo, nessa direção. Mas eu acho que talvez a gente não consiga ser imortal, a não ser na própria lembrança, na saudade, nas reminiscências que nós vamos deixar para aqueles que permanecerão, né? Porque uma hora a vida se exaure, né? Bom, quando a gente fala em morte, me faz lembrar assim, que a gente pode até morrer, mas a nossa história fica aqui, não tem jeito, nós somos frutos de famílias, de cultura. A gente alguma coisa acaba ficando, né? Mas o sentimento da perda, ele é muito grande, né, Ricardo? Eu acho que, fazendo um contraponto, né, eu acho que é preciso pensar o sentido da vida, às vezes. Não sei se o senhor concorda comigo. Pensar o sentido da vida, porque a vida é poética, a vida é bela também, a vida não é só transtornos, problemas, angústias e situações adversas, né? E de fato, todos aqueles que a gente sepulta, vamos dizer assim, são pessoas que são representativas, são nossos entes queridos. Eu acho que elas, de alguma forma, permanecem nessa dimensão da vida relacional que nós passamos, dessa historicidade que nós compartilhamos em algum momento. Eu acho que isso consola um pouco e permite dar sentidos, um sentido mais feliz para esse momento inescapável, que é a presença da finitude, da morte.
essa dificuldade da perda de um ente querido, de uma pessoa da família, ela causa na pessoa angústia, frustrações? O que o senhor sente nos atendimentos que o senhor faz? Olha, é como eu falei a princípio, ninguém está preparado para a morte. Mas quando alguém perde um dos seus, eu falando como pastor, lógico, né? Com todo respeito às demais pessoas, demais campos, né? Há um consolo, há uma esperança. A própria palavra de Deus nos garante que o homem, como ele foi um ser imortal, ou seja, Deus criou ele imortal, é tanto quando ele cometeu o primeiro pecado, ou seja, o casal, né? O primeiro pecado, ele entrou assim em discordância com Deus, ele perderam o seu lar, eles foram banidos do Éden, porque havia uma proibição que eles deveriam comer de tudo, menos daquela árvore, chamada árvore da ciência do bem e do mal. Mas quando eles ultrapassaram